Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Essa primeira parte aqui é a introdução do Sermão do Monte, que é composto do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. O que segue nos próximos versículos, e no capítulo 6 e no capítulo 7, é um desenvolvimento, é um desdobramento dessa base que está aqui nos versículos 3 a 12, que vai seguir no ensino do Sermão do Monte, e o sucesso ou a realização da vontade de Deus, da palavra de Deus na vida do discípulo, no que está escrito nos próximos versículos do capítulo 5 e do capítulo 6 e 7, depende de como o discípulo ou aquela pessoa que encontra a palavra de Deus, ao ler estes versículos de 3 a 11, e a maneira como ela vai receber essas palavras. Se ela vai receber bem essas palavras, se ela vai entender essas palavras, e se ela vai desejar ter essas palavras na vida dela e desejar que essas palavras sejam realidade na vida dela, então os próximos ensinos dos versos seguintes, até o final do capítulo 5 e o capítulo 6 e o capítulo 7, terá uma porta aberta, terá um ponto de partida favorável para se realizar na vida da pessoa, se ela se identificar primeiramente nas bem-aventuranças. E a pessoa pode fazer a pergunta: sou pobre de espírito? No versículo 3, no versículo 4, eu choro em função da justiça de Deus e pela presença de Deus e conhecimento da pessoa de Deus. Versículo 5, eu tenho me achado manso nos momentos mais quentes, mais difíceis, de tensão na minha vida. Como que eu tenho sido, manso ou não? No versículo 6, eu olho e faço a pergunta: como que está a minha fome e a minha sede da justiça de Deus? Depois, no versículo 7, eu encontro a palavra misericórdia, ou misericordioso. Eu tenho sido misericordioso. E aí as perguntas que levarão a uma reflexão, e dependendo de como meu coração estará relacionado a essa palavra de Jesus, eu estarei pronto para então receber o que segue o Sermão do Monte. Os outros versículos têm umas seções divididas, né? Jesus fala do homicídio do coração, né? Ele cita a antiga lei, a lei de Moisés, e como por exemplo no versículo 21, ele fala: ouvistes que foi dito aos antigos,
Sermão do Monte. E Jesus fala assim para os discípulos: pois eu vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for maior acima a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus dá a palavra que é necessário que a nossa justiça esteja acima. Como que vem a ser a nossa justiça acima a dos escribas e a dos fariseus? A maioria de nós já sabe, e é falado em muitos lugares, que os fariseus faziam tudo pela obrigação da lei e faziam tudo para serem vistos pelas pessoas, não faziam pela devoção, pelo quebrantamento, pela submissão à pessoa de Deus e aos mandamentos. Eles faziam por um mérito próprio. Então Jesus diz isso: precisa ser acima desse conceito, precisa ser acima desse padrão, que é o padrão da sinceridade do coração e da busca sincera pela justiça de Deus e pelo esforço, muito embora não conseguimos realmente de cumprir toda a justiça da lei, mas quando o coração de cada pessoa se intenciona, assume um objetivo de se esforçar e reconhecer que sem a graça de Deus não é possível obedecer a Deus, no ambiente desse reconhecimento, então o Espírito Santo consegue abrir espaço em nosso coração para que a nossa justiça esteja acima da obrigação e do interesse próprio, como tinham os fariseus naquela época. E Jesus traz essa palavra e vai seguindo muitas partes no Sermão do Monte a respeito dessa base que Jesus lança das bem-aventuranças, que quando a gente deseja andar por elas, elas se transformam em janelas ou portas que abrem-se em nós e que abrem também janelas e portas do céu para recebermos essa vida do próprio Cristo, conforme ele vai colocando aqui nos versos seguintes. O capítulo 5, a partir do versículo 21 até o final do capítulo 7, Jesus ele coloca para os discípulos, nas suas palavras aqui, o padrão de relacionamento interpessoal, que começa nas nossas relações familiares, com o mundo externo, no corpo de Cristo, na igreja, não é? É esse padrão de comportamento e de relações. Ele também apresenta o padrão do foco da vida, que ele fala sobre a ansiedade, ele fala sobre os pássaros, dos quais Deus cuida, das plantas, as quais Deus cuida. Ele apresenta o foco da existência, a visão de vida, o projeto, as conquistas, aonde está o lugar delas, não é? E aonde está o lugar do desejo pelo encontro de Deus. Nesses capítulos, ele trata isso. As relações legais, de casamento, questões conjugais, não só de casamento, mas questões de sociedade, de fidelidade, não é? De honradez, da palavra, do compromisso, do trato. E todos esses princípios de relacionamento de vida humana, eles terão sucesso na nossa vida à medida que o nosso coração está sendo aberto para as bem-aventuranças, com as perguntas: como é que eu estou em relação a cada uma dessas bem-aventuranças?
modelo de Jesus que está aqui nesse livrinho, é a oração quando a terra governa o céu. Esse pastor aqui já é falecido, pastor Watchman Nee, um pastor na China, perseguido pelo comunismo chinês, ficou preso 20 anos. E ele dá uma palavra interessante a respeito da oração modelo de Jesus, que está inserida aqui no Sermão do Monte, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Então eu vou ler essa partezinha e em seguida eu vou ler a palavra dele para nós, ouvirmos um pouquinho, né? 9 aspectos que são apresentados nesta oração modelo, que não é para ser repetido nas palavras como está, mas para ser orado através do princípio que ela apresenta, né? E a oração é essa. Versículo 9 do capítulo 6 de Mateus. Versículo 9 do capítulo 6 de Mateus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celestial não perdoará as vossas. Se os irmãos chegarem em casa e fazer 3 vezes, pelo menos, a leitura da oração modelo e 3 vezes as bem-aventuranças. Lê uma vez as bem-aventuranças, mais uma vez, depois a oração modelo. Volta para as bem-aventuranças, lê. Volta para a oração modelo e faz a leitura. Volta para as bem-aventuranças e lê. Volta novamente para a oração modelo e lê novamente. Sem muito esforço, você vai perceber que o princípio da oração modelo, ele depende do que está nas bem-aventuranças na minha vida. É relacionado. Faz esse exercício em casa. Vai gastar aí meia hora. E além de outras coisas mais que o Espírito Santo vai mostrar. Porque ele, quando percebe que a gente se prepara para separar um horário, para fazer uma leitura assim, voluntária, né, consciente, bem, agora eu vou fazer essa leitura, né, como um planejamento intencional. Ele vai chegar para perto e vai começar a trabalhar na nossa mente no entendimento. Então faz essa experiência em casa, assim, lê bem-aventurança, oração modelo e vice-versa, 3 vezes, ou 4 vezes, 5 vezes, conforme, né, o desejo que for despertando. E vocês vão percebendo que uma coisa depende da outra. E se fazer uma leitura com atenção de todos os 3 capítulos, 5, 6 e 7, faz a leitura de uma parte do capítulo, outra da oração modelo. A oração modelo sempre repetindo. Pega a parte, por exemplo, aqui, que está dividido olho por olho. Lê essa partezinha e lê a oração modelo. Aí pega a prática da justiça
que estão envolvidos nas palavras de Jesus, nas partes do Sermão do Monte. E assim haverá aprendizado e haverá bênção sobre a nossa vida. Amém? Entenderam? Né? Quem vai aceitar o desafio, se é que isso é um desafio, de chegar em casa, deixar de assistir um programa de televisão, deixar de sair, deixar de fazer alguma outra coisa, ou até de deixar um serviço para trás? Não, agora eu vou separar um horário e vou fazer como o juiz falou. Eu vou fazer assim, vou ler essa partezinha aqui da Sermão do Monte e vou ler a oração modelo. E assim sucessivamente. Faz uma experiência, né? Que Deus não deixará de nos honrar. E Deus ficará muito feliz para a nossa própria bênção em perceber, principalmente quando nós deixarmos de fazer algo que talvez seja mais importante do nosso dia a dia, deixar de lado para fazer leituras da sua palavra. Olha que aquela tarefa que a gente está embolado com ela, está correndo para fazer, ela pode se desembolar, se desenrolar sozinho. Se Deus começar a perceber que está havendo uma prioridade em nós pela busca da sua justiça e deixando um pouco de lado o que é temporário. E Deus vai nos abençoar muito a respeito desse tipo de atitude em relação à sua palavra. Então vamos ver aqui, são 9 aspectos que eu enumerei, de algumas linhas, relacionadas a uma parte da oração modelo. Na medida que eu for lendo, vocês vão perceber que parte da oração modelo ele coloca aqui 9 aspectos. O segundo aspecto, se a oração for sempre centralizada no eu, essa oração ensinada, a oração modelo, o princípio dela, os princípios que nela estão colocados. Se a oração for sempre centralizada no eu, em problemas pessoais e em pequenos ganhos ou perdas, onde estará o meio pelo qual manifestar-se o eterno propósito de Deus? Precisamos ser empurrados às profundezas neste assunto de oração. O terceiro aspecto, o que o céu quer ligar, invariavelmente, é muito mais do que a terra deseja atar, quando ele diz, seja feita a tua vontade no céu, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Isso é o desligar e o ligar. Então ele apresenta esse aspecto aqui nessas palavras. O que o céu quer ligar, invariavelmente, é muito mais do que a terra deseja atar. E o que o céu deseja desligar, sempre excede, está acima ao que a terra quer desatar. Tal ação de ligar e desligar está além da capacidade de qualquer pessoa. Só pode ser feita se 2 ou 3 concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, e então ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu, no princípio da pureza do relacionamento. O quarto aspecto, quando cristãos estão reunidos no nome do Senhor, aí há concordância, aí há harmonia. Glórias a Ele por isso. No caso de virmos a uma reunião por amor de nós mesmos, ali não haverá, obviamente, nenhuma harmonia, porque devemos todos concordar com a vontade do céu.
Mas se estivermos dispostos a querer aquilo que o Senhor quer e não o que nós queremos, e se rejeitarmos o que Ele rejeita, então haverá concordância. Por isso, os filhos de Deus estão sendo chamados pelo Senhor para estarem juntos, para orar, mas todos na mesma concordância. Na concordância de que primeiro seja feita a vontade de Deus na terra, como é feita no céu. O quinto aspecto sobre os princípios da oração no Deus. Se desejamos oferecer a nós mesmos, gastar tempo em oração, logo perceberemos que essa oração não somente será ouvida por Deus, mas será recompensada no futuro também. Amém? O sexto aspecto: será que estamos conscientes de que sem oração o reino não virá? Se o canal estiver bloqueado, pode a água fluir? É através da oração que o Senhor ensina que o pensamento e a ordem de Deus são revelados. Quando a vontade dos filhos de Deus estiver totalmente em conformidade, sempre nós precisamos investigar em nosso coração. Estiver em conformidade com a vontade divina, o reino de Deus verdadeiramente virá sobre a igreja, sobre a nossa família, sobre os aspectos concernentes a detalhes da nossa existência. Mas sempre precisamos estar conscientes que prevalecerá a vontade de Deus, porque ela sempre será o melhor para nós, né? Então, precisamos verificar isso, para que a vontade do reino de Deus verdadeiramente virá, e sua vontade verdadeiramente será feita na terra como é no céu, neste aspecto, né? O sétimo aspecto são 9, só faltam 2. O sétimo aspecto que ele coloca aqui nas suas linhas, ele inicia assim, com as palavras da oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Tem uma bem-aventurança, e Jesus diz o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aquele que concede misericórdia, concede uma trégua, o perdão. Esse é o misericordioso. E na oração de Deus, Jesus coloca essa condição para que a vontade dele no céu seja feita na terra. Mesmo que todos estejamos concordando em torno do assunto, há uma necessidade de cada um verificar, seja na igreja, seja como família, se o nosso coração ele está completamente perdoador em relação ao membro do corpo de Cristo que eu frequento aquele lugar e ao membro da minha família. Meu irmão, minha mãe, meu pai, meu marido, tantos quantos moram nessa casa, na relação estreita, né? Na relação ampla, é relacionado às outras pessoas que eu convivo na sociedade mais aberta. Aí vai entrar a escola, vai entrar o trabalho, essas relações. Poderíamos chamar de relações amplas e secundárias. E a relação estreita da congregação, do corpo de Cristo. Se 2 ou 3 da congregação estiverem
estejamos concordando, todos em torno de um assunto, e que todos estejam puramente puros nos relacionamentos entre si, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mácula, sem nenhuma queixa, sem nenhuma reclamação, mas prevalecer ainda a vontade dele, em todos os aspectos. Mas Jesus nos manda seguir esse padrão. É muito importante. Então, algumas linhas aqui, o pastor Atmani descreve isso. Fizemos o pedido pela necessidade física do pão nosso de cada dia, que é a necessidade de nos prover, sim. E agora temos o pedido nesta oração modelo, pela consciência sem culpa. Dia a dia, não conseguiremos evitar, dia a dia, não conseguiremos evitar ofender Deus em muitas áreas. Embora essas coisas não sejam todas pecados, podem, contudo, ser dívidas para com Deus. O que deveria ter sido feito e não o foi, é dívida para com Deus. O que deveria ter sido dito e não foi, também é dívida para com Deus. Por isso, não é muito fácil manter uma consciência livre de ofensa diante de Deus. Cada noite, antes de dormir, descobrimos que muitas coisas acontecidas durante o dia que nós fizemos são ofensas a Deus. E na oração do Deus, Jesus fala: Pai, perdoa as nossas dívidas, até aquelas que nós não conhecemos. Não é? O oitavo e penúltimo aspecto é o seguinte: pedimos então que Deus perdoe as nossas dívidas, como também temos perdoado os nossos devedores. Se uma pessoa é altamente prejudicada por seus irmãos e irmãs, outras pessoas, e não consegue perdoar suas ofensas, não está qualificada para pedir a Deus que perdoe suas dívidas. Aquele cujo coração é tão estreito ou sensível que sempre percebe como as pessoas o têm ferido e ofendido, é incapaz de fazer essa oração diante de Deus. Precisamos ter um coração perdoador antes de virmos à presença do Pai, com ousadia, pedindo-lhe que perdoe as nossas dívidas para com Ele, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não podemos pedir a Deus que perdoe nossas dívidas se não temos perdoado as dívidas dos outros para conosco. Quanto mais estreito, irmãos, é o relacionamento, mais dívidas nós temos com aquela pessoa e ela tem conosco. Mas nós não podemos esperar que ela se desculpe ou que nos perdoe. Nós temos de tomar nossa iniciativa de imediato, se entendemos e queremos as bem-aventuranças para nós e os princípios do Sermão do Monte para nós, que é uma contramão da sociedade. Não é ter que estar todo dia pedindo perdão e dizendo que perdoa a pessoa, principalmente dentro de casa e até no corpo de Cristo, porque ia ficar uma coisa meio estranha. Mas é a disposição do coração, mesmo sem que a pessoa saiba, né, de estar sempre liberando perdão para ela. E estar sempre, quando perceber que a ofendemos, pedindo perdão a Deus do que fizemos a ela. Né? Há casos específicos, depende, que requer realmente um tratamento mais especial. Mas para quem já está mais amadurecido e entendendo a palavra de Deus, é uma questão natural e normal do dia a dia. É um hábito que passa a fazer parte da nossa vida. Porque Deus tem hábitos de nos perdoar as 24 horas do dia dos 365 dias do ano. Porque nós ofendemos a Deus milhares de vezes sem percebermos. Porque a nossa natureza
primeiros textos lá em cima, da história do homem, da queda, nós aprendemos nessas leituras que a partir